Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Desejar a todos um excelente ano 2025, que com certeza nos trará novos desafios, novas provas e também novas expiações. E na certeza de saber que esta doutrina, que é a doutrina consoladora de Jesus, é aquela lente que nos vai ajudar a compreender as mensagens que o Evangelho nos traz e que nos vai ajudar a podermos superar e entender melhor o porquê que nós nos encontramos aqui, porque é que temos que passar por determinadas situações, porque é que o vizinho do lado vive melhor, entre aspas, do que eu, porque é que para mim tudo é mais esforçado e para o outro é tudo mais facilitado. E é precisamente com essa lente que o Evangelho, que a doutrina traz, que nós conseguimos olhar para o Evangelho de uma outra forma e entender de uma forma mais simples, pelo menos é isso que se pretende. E este estudo que nós fazemos aqui há já alguns anos ajuda também não só eu a compreender melhor o Evangelho, mas também a poder passar para todos vocês de uma forma mais simples, para que ele seja, para que ele possa atingir a todos e dessa forma nós conseguirmos melhorarmos. Este capítulo, o segundo capítulo, é com certeza o capítulo mais importante que o Evangelho nos traz, porque todo ele é o foco da razão da nossa existência e do nosso ser. E é isso que eu vos trago hoje, trago a mim e trago a vocês também, para podermos em conjunto aprender um pouco mais. Posto isto, o segundo capítulo traz-nos estes pontos: a vida futura, a realeza de Jesus, traz também um ponto de vista e traz uma instrução dos Espíritos, que quem conhece a codificação sabe que em todos os capítulos, ou quase todos os capítulos, existem instruções dos Espíritos, com mensagens importantes, sendo que esta é alguém, portanto é um Espírito que foi uma rainha numa das suas encarnações e que traz a mensagem e o seu ponto de vista de tudo aquilo que ela achava que era e que afinal não era assim tanto. Aquela imagem inicial mostra a altura em que Jesus é chamado a Pilatos e Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Ao qual Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus diz-lhe: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isto está em João, nestes capítulos 18, versículos 33, 36 e 37. Eu deixei isto sublinhado porquê? Porque fala aqui em 3 pontos importantes. O meu reino não é deste mundo, e de facto nós vamos perceber mais à frente o que é que Jesus queria dizer com isto. Dizes aqui também, o segundo ponto sublinhado é: mas o meu reino ainda não é aqui. Isto podia ser traduzido de uma outra forma. Se isto fosse colocado desta forma, não é agora, ou não é, portanto, ainda não é a altura do meu reino estar aqui.
E deixa a terceira parte, dizendo-nos que ele nasceu e veio a este mundo para dar testemunho da verdade. No ponto 2 do Evangelho, Kardec diz-nos que, por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Quando ele diz que o reino dele não é deste mundo, se nós pensarmos que Jesus é um espírito extremamente evoluído à nossa beira, facilmente nós entendemos que aquilo que nós somos, aquilo que o mundo vive neste momento, nunca poderia ser o reino de Jesus. Então ele apresenta em todas as circunstâncias como uma meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Ou seja, o Focus. Qual vai ser, portanto este capítulo aborda, qual vai ser o Focus que nós vamos ter como meta na nossa vida, né? Nesta e nas próximas encarnações. Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreende ou os considera pueris. Nós sabemos que vimos cá muitas vezes, não sabemos? Sabemos que reencarnamos. Sabemos que a vida não acaba quando o corpo morre. Ok. Então, esse dogma pode, portanto, ter tido como o eixo do ensino de Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então vamos lá destrinçar um pouco isto. Então naquela conversa, questionário, que Pilatos fazia a Jesus, o que é que ele queria dizer com isto? Vamos lá ver aqueles 3 pontos. O meu reino não é deste mundo. Portanto, a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Por enquanto a terra ainda não pertence ao reino de Jesus. Porquê? Acham que o amor reina no planeta? Fraternidade, o bem, tolerância. Nós não somos tolerantes com nós mesmos, quanto mais com os outros. Humildade. Nós cumprimos isto. Nós somos inteiramente humildes no decorrer da nossa vida, pelo menos nesta existência. Compaixão pelo próximo. Temos? A sensação que eu fiquei pós-Covid é que o mundo se tornou extremamente egoísta. Coisa que eu pensei que não fosse, eu já falei aqui sobre isso, pensei que isto fosse dar uma cambalhota para bem, para melhor, mas não. Tivemos um arranque próspero e de repente demos uma guinada e tornamos-nos, humanidade, completamente egoístas. Portanto, a compaixão com o próximo ficou para trás. Portanto, se isto ainda não predomina, não pode ser o reino que Jesus fala. E depois, a missão de Jesus, que é testemunhar a verdade. A verdadeira vida na pátria espiritual, terra será só uma passagem. Portanto, nós vimos aqui testar, provar, espiar, trazemos uma mochila cheia de vontades. Digo também muitas vezes que a mochila vai aberta e que nós vamos colocando mais coisas lá para dentro do que aquilo que nós retiramos. Mas é uma passagem. E é precisamente com essa lente, eu vou usar esta parte da lente no decorrer da palestra, porque a doutrina consegue explicar, e noutros capítulos depois vamos ter essa possibilidade, que se nós estamos a enfrentar algo na nossa vida, aquilo tem um motivo, não tenhamos dúvidas.
Pode ser um momento bom, pode ser um momento menos bom, pode parecer uma aflição, mas a doutrina também ensina que nós devemos tratar um problema de cada vez. Porque se nós quisermos abraçar tudo ao mesmo tempo, nós não vamos resolver absolutamente nada. Então, por estas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação do homem que vive na Terra. Sem a vida futura, a maioria dos ensinamentos morais de Jesus não teria nenhuma razão de ser. Portanto, todas as parábolas, passagens, falam de julgamentos e de avaliações, cujo resultado será alegrias ou ranger de dentes. A vida futura deve ser considerada o principal ensinamento de Jesus. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre homens na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. O Evangelho diz-nos ainda que o Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo com que os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto. É precisamente os amigos do outro lado da vida, quando se comunicam aqui no centro, trazem as suas experiências. E nós, aqueles que têm a possibilidade de os ouvir, tentam imaginar o sofrimento ou felicidade que sentem naquele instante. Normalmente, o aprendizado vem sempre pela dor, não é pela felicidade. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, embora transitando para um mundo de regeneração, a felicidade é uma situação relativa. Portanto, não teremos uma felicidade a 100%, teremos momentos de felicidade, sendo que é precisamente pela dor, como eu estava a dizer, que nós vamos conseguir aprender. Isto é as fases dos mundos. Através de Jesus aprendemos e entendemos que as reencarnações desde o início são as experiências que possibilitam a evolução. Sabemos disso também. Correto? Pronto. E nós andamos aqui neste ciclo bonito. Reencarnamos, vimos aqui ao planeta, fazemos o melhor possível. Se temos a doutrina nas mãos, faremos sempre mais qualquer coisa, pelo menos temos ali ferramentas para isso. Desencarnarmos, passamos aqui por esta fase de nos prepararmos novamente e regressamos. E regressamos na família que precisamos para voltar a este ciclo. Às vezes nós não... Às vezes, não estou a dizer nós, mas de uma forma hipotética, há quem ache que não está no sítio certo, ou que não nasceu na família certa, ou porque o pai é isto, ou porque a mãe é aquilo, ou porque tem um irmão que é complicado, ou uma irmã. Mas não tenhamos dúvidas que na altura que nós estamos para vir, olha, mas eu não queria ir naquela família. Acredita que aquela vai ter que ser. E é. Mais tarde nós vamos aprender, vamos perceber isso. Podemos perceber aqui, podemos perceber quando andamos aqui desta zona. É que vamos entender realmente porque é que nós viemos naquela família. Então, no livro Céu e Inferno, neste capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, não deixa de ser engraçado se chamar Código Penal. Então, no ponto 10, diz assim: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas
em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Ora, muito bem. Mas para isso é preciso que nós consigamos, que tenhamos a capacidade de olhar para nós e ser humildes o suficiente para aceitar os defeitos que nós temos. Porque para nós é muito fácil ver os defeitos dos outros, correto? Mas ver os nossos é complicado. Por isso é que se vai falando aqui, entre palestrantes, na necessidade do autoconhecimento. E o autoconhecimento abrange precisamente isto. Que é, se nós olharmos bem para nós vamos perceber porque é que passamos por determinada coisa. Se calhar ficamos a pensar que, se isto é assim, eu não devia ter sido grande pessoa do outro lado, nas vidas passadas. Portanto, agora é assim porque tem que ser assim. E vou dar um exemplo que também já falei aqui algumas vezes, não preciso referir nomes, vocês também não conhecem, mas eu tenho um cliente e ainda não consegui encaixar porque é que agora vai viver com pouco. Ele já teve muito, mas não aproveitou. E agora conta tostões. E quando eu tento explicar, à luz do Evangelho e da doutrina, porque é que é assim, ele não consegue encaixar. A pergunta é sempre, mas porquê? Porquê eu? É mais fácil ser o outro. Mas é isto. Se nós olharmos aquilo que nós temos em mãos no momento, vai nos dizer muito daquilo que nós fomos. E porquê é que temos aquilo. Porque voltamos em diversas situações tão diferentes. E temos aqui 3 coisinhas fantásticas. O arrependimento, a expiação, prova e a reparação. Então voltamos aqui ao céu e o inferno. Novamente o Código Penal. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, portanto, primeiro nós temos que nos arrepender daquilo que fizemos, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Peço desculpa pela formatação, mas do meu computador para este, de vez em quando, acontecem assim umas coisas fantásticas. Portanto, não basta o arrependimento, nós vamos ter que reparar. Isto parece estar assim a dar uma volta, mas não está. É tudo relacionado a este capítulo. Então, no Consolador, na questão 246, diz assim: qual é a diferença entre provação e expiação? Nós sabemos. Qual é a diferença de provação e de expiação? Então, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é imposta. Portanto, provas podem ser escolhidas, podem ser indicadas. Expiações, não temos voto na matéria, é aquilo e ponto final. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual é o objetivo? Posto aquilo que já falámos até agora, qual é o objetivo? Não ouvi. Evolução. A evolução. Chegar à perfeição. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Uns vão mais depressa, uns são mais teimosos, vão mais devagar. Todos caminhamos para aquele ponto. Vai depender de nós. Porque dá muito trabalho modificarmos. Dá mesmo muito trabalho. Para uns é expiação, para outros é missão. Eu gostava de estar numa missão. Porque isso já dizia muito de quem eu, na altura, estaria. Ou na posição em que estaria.
Mas infelizmente não. Eu sei que estou numa expiação e tenho provas e testes e não tenho cábulas, mas tenho o Evangelho. Nisso é que está a expiação. Peço desculpa. Para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Vamos entendendo até agora? A realeza de Jesus. Embora ele nos tenha dito que este reino, ele não era, portanto, este não era o reino dele. Porquê é que se vai falar em realeza? Porquê é que se atribui esse título a Jesus? Se ele é o nosso guia, o nosso modelo, não acham que é... Não é pelo título. Títulos são títulos. E o título que nós temos agora perdemos quando morremos e não serve de nada. Mas foi sempre pelos exemplos que Jesus nos deu. Porquê é que acham que ele veio aqui? Ele tinha necessidade de reencarnar novamente? Qual era a sua missão? Era ajudar no progresso da humanidade. Com os seus exemplos. Porque ele não deixou nada escrito. Mas os seus exemplos duram até hoje. Nós é que nos seguimos. E o mais importante é o amor. Porque se o amor existisse, tudo o resto estava resolvido. Então, sim, Jesus, podemos dizer que ele era o rei. Ele era o rei. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Pergunta Kardec. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende ao primeiro plano, à primeira linha, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que se cinge à coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então a realeza terrena termina com a vida. Vida do corpo. E a realeza moral ainda governa, sobrepondo-se além da morte. Eu digo muitas vezes que o Evangelho é um manual de boa conduta, de bem proceder. É um manual da moral. De como nós podemos ser um dia homens de bem. Só isso fará com que nós possamos evoluir. Eu sei que andamos sempre todos muito assoberbados com o trabalho, que andamos sempre numa correria. Ponho-me um bocado eu nesse ponto.
E raramente temos muita dificuldade em perceber aqueles que nos rodeiam. E eu não estou a falar daqueles que nos são familiares, porque são familiares, seja amigos ou familiares de sangue, mas falo daqueles que passam por nós na rua. Aqueles que às vezes são necessitados, mendigos, como queiram chamar, mas que são irmãos nossos e que nós passamos e às vezes até atravessamos a rua para o lado de lá para não cruzar com determinado indivíduo. E essa correria, essa falta de tempo que nós vamos levando nas nossas vidas, faz com que nós não possamos, ou não tenhamos a disponibilidade espiritual de parar um pouco, olhar para o irmão, mesmo que não falemos nada, fazer uma pequena prece. Como eu dizia há pouco, nós tornámos-nos, na minha perspectiva, tornámos-nos alguns muito, outros. Eu acho que a humanidade, como eu dizia, se tornou muito egoísta. Nós preocupámos-nos com nós e com aqueles familiares diretos. Mulher, homem, filhos, pais, mães. E esquecemos dos outros. E os outros também estão a caminho connosco. E quando nós temos a possibilidade, às vezes, tão remota que seja, de ajudar alguém, nem que seja a atravessar a rua, vocês lembram-se da sensação que se tem quando se ajuda alguém? Aquele prazer que nós sentimos, que vem de dentro e que nós não sabemos, e pelo menos eu não consigo explicar a sensação. Sabe bem ajudar. Nem que seja a atravessar a rua. Por isso é que é importante este capítulo. O foco na necessidade de nós entendermos o que é que andamos aqui a fazer. Desculpa-me este lado. Achei que era importante. Temos ainda o ponto de vista. Então Kardec começa por dizer-nos que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encararam eles a vida terrena. Uma vez que nós entramos nesta porta e decidimos começar a estudar os livros da codificação, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Eu tinha um enorme medo de morrer durante muitos anos. Não sei se coisas de vidas passadas, não faço ideia. Porque achava que ia morrer sozinho. E era essa a sensação que me acompanhou durante muitos anos. E encontrei alguma paz. Agora, se tiver que morrer, porque sei que não morro, perder o corpo. Passar por um processo complicado, com certeza, porque eu não sou nenhum santo. Mas não me preocupa, é uma coisa que eu tirei das minhas costas. Mas eu tinha muito medo de morrer. E a partir do momento em que nós entramos numa casa espírita e começamos a estudar a purificação e percebemos que nós não morremos e que temos ali ferramentas importantíssimas para nos melhorarmos, pelo menos para não passarmos tão mal quando morrermos, isso, eu arranjei conforto nisso. Pelo menos esse trauma desapareceu. E acreditem que era grande. Então, com essas ferramentas que a doutrina nos dá, nós começamos a encarar a vida terrena de uma outra forma.
mas também nos traz mais responsabilidade, porque se temos mais conhecimento, mais responsabilidade nos é colocada. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A parte da paciência, nem todos. À morte, nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando, mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhes afigura reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Aqueles que acham que a vida acaba e acabou e está feito, e que se agarram muito aos bens terrenos, também coisa que vamos estudar mais tarde em outros capítulos, depois torna as coisas mais complicadas. Então vamos lá destrinçar aqui um pouco isto. Então, a perda do menor dos seus bens causa-lhe um enorme desgosto, como vimos. Uma decepção sofrida, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima, a vaidade, o orgulho feridos, trazem à sua vida uma eterna angústia. Daí se sei que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. O que é isto? Um vai empurrando o outro conforme aquilo que nós queremos. É acreditamos. Quem se agarra mais aos bens terrenos passa por aquelas angústias todas. Quem sabe e quem tem fé na vida futura, é lógico que nós temos que trabalhar, é lógico que nós temos que ter dinheiro, é lógico que porque senão não conseguimos viver e que temos de ter as nossas coisas, não é disso que estamos a falar, também não podemos ser tão ingênuos. É aquilo que é necessário, depois há a outra que é os exageros. Ora, o desejo de bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido, que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Não sei se nós já reparamos que estes jovens que aí temos agora são facilmente, esta não é a melhor escolha de palavras, mas não estão preparados o suficiente para lidar com as frustrações. E a culpa é nossa. Eu acho que nunca tivemos tantas depressões como agora. Era muito importante conseguir fazer chegar o Evangelho, as palavras de Jesus a esses jovens. A começar pela nossa família direta. Pelos aqueles que nós temos lá em casa. Os jovens precisam de ouvir falar em Jesus. Precisam de saber como são as coisas. Têm mesmo que saber.
No meu tempo de escola havia o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Agora recebe-se medalhas até ao 10º e mais. O objetivo de existir posições num jogo, por exemplo, é conseguir definir quais são os 3 primeiros melhores. Não é os 10, nem os 20, nem os 30. Depois as crianças não sabem lidar com as frustrações. Não sabem lidar com o perda. Nós achamos que estamos a facilitar e não estamos. Então o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga os horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. E temos aqui a experiência de alguém que foi rainha, que se apercebe quando chega ao outro lado da vida, que afinal a realeza que ela estava habituada não era bem assim. Então, começa por nos dizer que quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do Nosso Senhor: o meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra se eu não o compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que fizeste e quantas lágrimas enxugaste. Ó Jesus, tu disseste: teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. E isto foi uma rainha de França em 1863. Então, resumindo tudo, em 3 quadros, o que o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece: que o meu reino não é deste mundo, a lógica humana é uma e a de Deus é outra, são 2 mundos com valores muito diferentes. Na Terra, os valores são os bens materiais, o dinheiro, o poder, a constituição física. Na pátria espiritual,
a abnegação e a humildade, benevolência, caridade e amor. E foi precisamente isto que a rainha nos trouxe. Aquilo é que é o importante na pátria espiritual. Não é o que nós fomos, nem que títulos tínhamos, nem se tínhamos muito dinheiro, se tínhamos muitos terrenos, se estudamos, se não estudamos. Não. Foi aquilo que nós fizemos. Que perguntas balizam o valor de um espírito? Mais uma vez reforçando, na terra quem és e que posição ocupas? Na pátria espiritual, que bem fizeste e quantas lágrimas enxugaste? É isso que nos vão perguntar. Quantas vezes bem procedemos para com o próximo? Terminando, precisamos trabalhar pela nossa melhora intelectual e moral, não há dúvida. Precisamos trabalhar para conseguir os verdadeiros tesouros que a traça e a ferrugem não corroem. Precisamos evoluir pela ação do nosso esforço e da vontade, porque sem isso nós não vamos conseguir. É preciso ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Deus é que tem que nos conhecer. O reconhecimento dos outros pouco vale. Eu não gosto que me agradeçam. Algumas pessoas sabem. Isso depois leva a outras coisas. Este foi o trabalho do segundo capítulo. Depois, se houver dúvidas no final, quem quiser algum esclarecimento que eu possa dar na altura, darei, será, estudarei e darei depois na sexta-feira seguinte. E agora convidava a todos a que pudéssemos unir os nossos pensamentos agradecendo ao Mestre Jesus por mais um ano que se coloca em nossas mãos, pedindo força, pedindo coragem, para que possamos ultrapassar as nossas provas, as nossas expiações, para que possamos, com o Evangelho, com a luz que Ele nos traz, seguir no caminho de Jesus, ir ao encontro do seu abraço, da sua ternura, do seu poder, imaginando que nos encontramos num prado verdejante, onde o sol aquece as nossas almas, onde há animais, onde a paz reina, onde todos somos amigos, onde todos aspiramos pela felicidade, onde todos colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, onde todos podemos ser felizes. Que tudo isso nós possamos sentir no abraço que Jesus nos dá diariamente.
quando nós assim queremos. Obrigado, Mestre, pela paciência que tens connosco. Obrigado, Senhor, porque nunca apontaste o dedo e ainda nos perdoaste, porque não sabíamos o que fazíamos. Que o teu carinho, o teu amor, o teu cuidado possa estar sempre nos nossos corações. Que nunca percamos a fé, sabendo que um dia estaremos todos reunidos. Obrigado, meu amigo.